Como a sucessão na Câmara dos Deputados com o presidente Arthur Lira acabou atropelando algumas discussões que estavam colocando o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal em rota de colisão. Será que essas coisas conversam entre si nesse embate muitas vezes feito nos bastidores? E no 3 sobre os 3 de hoje, nós também vamos falar sobre como as campanhas dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte ganharam as ruas, mas tiveram que efeito antes do momento em que eles chegarão para as campanhas do rádio e da TV. São esses os temas que a gente aborda a partir de agora no 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os 3 poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast semanal. Está sempre ouvindo 3 integrantes da nosso grupo de pessoas da Sempre Editora, espalhado pelos nossos veículos e pelas nossas plataformas multimídia, para sempre analisar a política nas suas interfaces, no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Se você já é nosso ouvinte, já nos vê e nos ouve semanalmente, tá ótimo. É assim que a gente quer que você continue, especialmente nesse período eleitoral. Mas se você ainda não o faz, por gentileza, nos siga no seu tocador de podcast, também pode nos acompanhar no seu tocador de música preferido e ainda no nosso canal do YouTube, youtube.com/otempo. Nós tivemos um pequeno hiato na semana passada, num dos episódios que teríamos para fazer, porque estávamos aqui em ebulição. Teve estúdio novo com a inauguração aqui na FM O Tempo, teve muita coisa acontecendo na nossa cobertura, que já ganhou muita musculatura, já tem muitas páginas do nosso jornal Tempo e muita coisa também nova no nosso portal tempo.com.br. E a gente precisou fazer uma pausa para reorganizar a rota, mas estamos de volta e contando sempre com a sua companhia. Contando também com a nossa editora de política do jornal O Tempo, Marina Schettini. Oi, Marina, tudo bem? Oi, Guilherme, bom voltar, né? Ótimo. Eu tô aqui me perguntando por que é que a gente não tá falando de dívida de Minas essa semana, né? Também tô preocupado. Eu acho que eu tô começando a sentir um pouco de abstinência de Eu também. Logo essa semana, né, que eles fizeram um acordo, pois então, resolveram um problema. Acho que a gente vai ter que fazer uma edição especial, extraordinária, tá? do 3 sobre os 3. Tá todo mundo trabalhando muito nessa época. Nossa senhora. Eu acho que nós vamos ter que fazer uma edição extra. Bom, Marina, nós temos essa opinião. Vamos consultar uma outra pessoa aqui. Editora-chefe de O Tempo na Capital Federal, Francine Ferreira. Oi, Fran, tudo bem? Já chegamos ao momento exato em que contaremos com Vossa Senhoria para fazer um episódio extra de 3 sobre os 3 sobre regime de recuperação fiscal, Propag, renegociação de dívida dos estados. Tudo bem, Fran? Tudo bem. Até essa introdução. Não, tô brincando. Oi, Marina, oi, Ibrahim. Oi também para todo mundo que nos acompanha. Pois é, gente, parece que esse negócio tá chegando ao fim, mas do jeito que as coisas são, não vão chegar ao fim. Não vai chegar ao fim tão cedo, não, porque ainda tem que votar na Câmara. Vamos deixar eu acho que no dia que a gente for fazer esse episódio, talvez Letícia Fontes precise participar, sabe? Talvez aqui eu tenha algum compromisso, alguma coisa do tipo, bem no dia da gravação. A Fran tá fazendo basicamente, Marina, aquele papel de mestre dos magos no Caverna do Dragão. No momento em que as coisas vão se aproximando de serem resolvidas, surge o mestre dos magos para dizer assim, vocês estão muito próximos. Aí abre um portal, eles estão vendo lá Nova York, estão indo se encontrar com as famílias, voltar para a vida habitual. Aí vem um portal, fecha, aparece lá o Vingador e as coisas vão mudando. Eu estou chamando você, tá, de mestre dos magos, não é de Vingador, tá, Fran? Para ficar claro para a nossa audiência. Vingadores é da minha época, da Marvel. O mestre dos magos, não. É da do Guilherme. É da minha época. Apesar de hoje você estar usando uma paleta de cores, para quem está nos vendo no YouTube, uma paleta de cores à la Vingador dos nossos companheiros do Caverna do Dragão. Dos seus companheiros. Tá, ok, dos meus companheiros. Eu ia falar Thundercats. Nossa senhora. Vamos falar da política aqui. É que senão vocês vão começar a baixar pro Jaspion e National Kid não vai ficar legal pra nenhum de nós aqui nesta mesa, não. O Changeman, lembra do Changeman? Eu era a Changeman rosa. A Change Mermaid. Era a Changeman rosa. Tá? Eu sempre gostava mais do
do Changeman vermelho. Era o mais legal. Você disse, essa não era. Não pior era que é verdade. Você via ursinhos carinhosos, tá bom. Eu vou acreditar que isso é verdade, tá, Fran? Looney Tunes, enfim. Vamos falar de política? Vamos falar de política, né? A gente tá revelando muito mais do que deveria sobre as nossas idades aqui. Eu vou começar a nossa conversa hoje pelo nosso assunto local, para a gente falar sobre eleições aqui na capital mineira. Até porque eu estou contaminado ainda por termos encerrado nesta semana as sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. E foi possível tirar algumas primeiras conclusões sobre como eles têm se apresentado ao eleitor, nas redes sociais, nas conversas e nas respostas dadas aos jornalistas, nas ruas com a nossa cobertura da equipe de política, mostrando como é que é o contato com o eleitor, o tipo de local que está sendo escolhido, quais pautas vão parar na boca daquele candidato, e elas estão, de alguma maneira, conectadas de fato com o que as pessoas estão discutindo na rua, ou estão falando sobre coisas um pouco etéreas, distanciadas, que tem mais a ver com o candidato e menos com o eleitorado. Então, Marina, queria a sua impressão, e você sugeriu essa pauta para a gente trazer, inclusive aqui no 3 sobre os 3, de falar um pouco sobre como é que foi essa campanha de rua até agora, porque é sempre muito esperado, em tempos em que a gente diz sobre o tamanho, a potência das redes sociais, como é que o candidato chega às ruas, como é que ele é recebido, como é que ele escolhe os seus lugares para ir. Qual é a sua primeira avaliação, Marina? As pesquisas eleitorais estão alinhadas com aquilo que se vê nas ruas, o apulpo que se tem em torno de um candidato específico, ou o bololô que a gente tem visto naquela segunda colocação, segundo os nossos levantamentos data-tempo, os últimos, dá para ter alguma coisa refletida em como esses candidatos estão fazendo as suas campanhas nas ruas? Guilherme, eu acho que a gente vai fazer 2 semanas de campanha, né? Acho que a gente já viu muito discurso tradicional, né? Conversas tradicionais, os candidatos foram ali na guarda municipal, conversaram com os taxistas, lugares tradicionais, a gente já teve candidato na Feira Hippie, no Mercado Central, até os cafés, né? Eu acho que a gente está com a sensação de que a gente está resgatando um pouco da campanha de rua municipal, depois que a gente teve um 2020 com pandemia, com aquele boom, todo mundo muito ligado só nas redes sociais, né? Só na internet. Então acho que a gente está dando uma resgatada nesse tipo de campanha. Quando a gente pensa nos assuntos, eu acho que o que tem dominado, como sempre em campanha municipal, é saúde, trânsito, né? O nosso trânsito caótico e segurança também, morador de rua, que acaba tendo a ver com a segurança também, né? Os candidatos têm tratado esses 2 assuntos juntos, mas muito de plano diretor, de ocupação da cidade. Eu acho que esse tem sido o assunto mais tchan, por enquanto, até porque ele acaba afetando 2 candidatos que estão na frente das pesquisas. Porque quando você reclama que a cidade está morta, que os investidores estão saindo daqui, indo para Nova Lima, indo para outras cidades, que a gente precisa liberar a cidade de novo, a gente ataca o plano diretor do atual prefeito, que é o prefeito que está deixando isso acontecer, fazendo isso acontecer, e também o candidato que está na frente nas pesquisas, que é o Mauro Tramonte, que traz o Calil, e os outros, né, os adversários têm dito como os plano diretor do Calil. Então você acaba fazendo essa associação. Mas eu acho que se a gente for pensar assim, num destaque para esse primeiro momento, para esse início das campanhas, lembrando até do debate, né, que já tem algum tempo, mas eu acho que foi o único, então acho que a gente pode falar um pouquinho dele, que foi o momento ali que estava todo mundo junto. Para mim o Bruno Engler tem sido o grande destaque, ou a grande surpresa, não sei como que a gente pode colocar, desse início de campanha, porque ele abandonou aquele discurso agressivo, né, raivoso, extremado, e está tentando se colocar como um candidato preparado, tranquilo, da conversa. Se eu tiver que conversar com o presidente Lula, eu vou conversar para defender os interesses de Belo Horizonte. Eu não gosto de carnaval, mas a festa precisa acontecer, só não tem que ter dinheiro público. Firme, até quando ele quer falar uma coisa que a gente já imagina que vai ser impopular, ou que costuma ser impopular, ou que tradicionalmente assim ele vai com firmeza, olha, eu não concordo com isso, não vou fazer por isso, por aquilo, eu tenho esse plano, com tecnologia, falando de inteligência artificial em trânsito, em segurança. Então ele tem se colocado, né, tentando se colocar como esse candidato nesse sentido, que eu acho que é muito que o eleitor, quando vai votar numa eleição municipal, busca, que é a mistura daqueles assuntos que são de dia a dia, com alguém que consiga mesmo transitar entre os poderes, que construa as pontes. Então eu acho que ele tem sido a surpresa ou o destaque aí desse primeiro momento. Falando um pouquinho aí mais de direita também, tem uma outra coisa, que ele vai correndo por fora de uma briga que começa a ser montada ali entre Tramonte e Viana, que como eles acabam disputando um eleitorado, pelo menos por enquanto, muito parecido,
eles já estão começando a dar uma estranhadinha ali, né? O Viana já está chamando o Tramon de marionete, porque tem lá o Zema e o Calil, né? O Viana agora parece que ele passa para uma nova fase da campanha melhor para ele, que ele já fez as pazes ali com a família Aro. Então, se tudo der certo, vai ter um apoio que é importante. Então, acho que de direita, centro-direita, os candidatos mais pop aí, por enquanto, acho que são esses. Se a gente for ali para centro-esquerda, para esquerda, o Fouad, eu acho que está um pouco abatido, acho que ele não foi muito pressionado ali, como não podia ser diferente, ele é o cara com a caneta na mão. No debate, eu acho que ele não soube lidar muito bem com aquilo, se deixou abater. Eu acho que ele ainda está numa campanha meio pegada anos 90, né? Ele trouxe todo mundo do PSDB, né? E hoje ele teve um golpe, né? A gente grava na quinta-feira, vai ao ar na quinta-feira, com o ex-prefeito Alexandre Calil gravando um vídeo que colocou, assim, uma pá de cal na relação dos dois, porque o Calil já tinha dito não roube minhas obras, mas o Fouad ainda tentou ali manter uma ligação. Ah, mas nós sempre fomos do mesmo governo. Aí o Calil me grava um vídeo como se fosse uma grande novidade que ele tem o PSDB junto dele, né? O Fouad foi PSDB a vida inteira, sempre esteve com os tucanos. O Calil sempre soube disso, ele grava como se ele estivesse trazendo a Aécio para a campanha como uma grande novidade, sem ligação nenhuma. Mas o Fouad agora, né, pelo menos para quem está mais perto da campanha, ele acaba de perder de vez essa relação que ele gostaria de fazer com o Calil. Então acho que ele precisa sim ir para as redes sociais, como ele falou que vai investir, já tinha que estar investindo desde o dia zero, né? Ele precisa se aproximar dos jovens, não é visitando o centro de referência da juventude, tem que ir, tem que fazer programa, tem que fazer anúncio, mas ele precisa realmente ter gente na campanha dele que seja jovem, adaptar o linguajar mesmo, as ações, as posturas, as postagens, tudo. E só para finalizar, a gente ali ainda na esquerda tem Duda e Rogério, que estão meio voo solo, né? Talvez, como a gente já disse outras vezes, se eles tivessem se unido, pelo menos eles teriam um ao outro, porque eles não têm ninguém. Nem o vice está indo na campanha da Duda, nem ele está indo para a rua. E a gente vê o Rogério Corrêa fazendo L aí, seguindo o ministro em agenda, que o ministro vem aqui em Minas Gerais, mas já passou muito tempo, ele está contando com o Lula para o dia 14 aqui, mas já está demorando demais para chegar um vídeo, para chegar uma foto, alguma coisa que o Bolsonaro, por exemplo, já fez pro Engler. Então eles estão meio em voo solo aí nessa corrida. Eu concordo com você, Marina. Em boa parte daquilo que você disse sobre os candidatos, sobre a sua avaliação de quem lhe pareceu, nesse primeiro momento, pela perspectiva projetada e pelo que se viu nessas 2 semanas de campanha, eu estou de acordo que a campanha de Bruno Engler, ela surpreende, porque parece do diagnóstico mais preciso, que é, uma vez considerando que ele tem em torno de si um eleitorado muito rigidamente preso a ele, que é o eleitorado resiliente do ex-presidente Jair Bolsonaro e acoplado nele como um eleitorado conservador e que sabe exatamente o que ele é e o que não são os demais, eu acho que ele faz um movimento que me parece o mais correto para indicar a sua ampliação para um espaço de eleitores que ou não o conhecem e ainda não sabem que ele é um eventualmente candidato de Bolsonaro, ou que podem acabar a eleição sem saber exatamente que ele quer ser o nome de Bolsonaro. Ele pode ser apenas Bruno Engler. E talvez para esses eleitores faça sentido esta postura de dizer, gente, olha só, eu não sou necessariamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu gosto, tenho apreço, ele é um líder político com o qual eu tenho uma relação, mas ele não será ele a comandar a prefeitura de Belo Horizonte. Então, eu acho que essa calibragem de discurso e de postura pública me parece estar bastante adequada para o que ele precisa fazer. E vou adicionar um desses personagens que você mencionou e que eu acho que ele tem capacidades retóricas para fazer exatamente o que está fazendo. Carlos Viana sempre foi conhecido como um jornalista de uma capacidade de analisar fatos e de ter uma visão bastante crítica sobre a realidade, nas reportagens que fazia, nos programas em que ancorava, sempre mostrando e fazendo correlações importantes, relacionando as coisas à economia, a problemas que pareciam do micro, mas que você consegue relacionar eles de uma maneira macro, mostrando como a economia brasileira influi na economia de Belo Horizonte, etc. E ele, me parece, ser um dos candidatos mais capazes de fazer essa possibilidade de uma campanha um pouquinho mais agressiva, de usar terminologias que sejam mais ásperas, mais duras contra outros candidatos, porque ele tem uma liberdade / necessidade de se posicionar de alguma maneira para o eleitor. Porque ele entrou nessa campanha com algumas dificuldades muito claras. Ele entrou como sendo o candidato rejeitado e que rejeitava o bolsonarismo. Então ele precisava se realocar e precisa se realocar em algum lugar do espectro político. Mas há limitações para isso. Ele não pode se realocar no campo da esquerda, ele não pode se colocar apenas como alguém de centro, porque ele tem conexões umbilicais com o que o conservadorismo tem na campanha de Bruno Engler, mas ele me parece aquele que conseguiu até agora
E mais recentemente, Gabriel Azevedo foi um pouco nessa linha de direcionar alguns ataques aos seus rivais para tentar desconstruir um pouco dessa imagem e se apresentar para um eleitor que, vejamos, e eu não posso deixar de mencionar aqui a campanha de São Paulo, é um eleitor que parece cada vez mais estar acostumado com uma gramática do enfrentamento, uma gramática da pancadaria, do enfrentamento, da briga, da rusga, da linguagem pesada, por vezes, e no caso de São Paulo, infelizmente isso está acontecendo, para tipo de acusações bizarras, vis, acusações terríveis sobre pessoas que estão ocorrendo na cidade de São Paulo. Mas acho que esse eleitor, acho que ele aprendeu a lidar com isso. E para alguns candidatos pode sim funcionar. Me parece que havia, no campo de esquerda, no caso de Rogério Correia e de Duda Salabert, uma dificuldade de fazer uma campanha em que alguém possa pisar um pouquinho na campanha do outro. E no fim das contas, nenhum dos dois pode fazer exatamente isso, porque ambos precisam de eleitorados, um do outro, para ter alguma chance de segundo turno. Então, um pouco do pacto de não agressão que foi feito lá atrás entre eles, de dizer, vamos fazer as nossas campanhas uma vez que não nos unimos, mas sem pisar um pouco um em outro, é muito mais pragmatismo do que talvez desejo de poder fazer críticas a um adversário no mesmo campo, mas um adversário inevitável nas urnas, né? Vocês estão concorrendo pelo mesmo cargo. São adversários. Agora, meu diagnóstico geral, para passar a palavra para a Fran, é que muita gente não sabe mais fazer campanha de rua. É que campanha de rua exigia um preparo e uma cenografia que as grandes campanhas tinham, com volumes de dinheiro muito expressivos, e que, diga-se, hoje ainda existe, mas esse dinheiro não chegou dos fundos partidários e do fundão para os candidatos. Está cheio de gente reclamando e que teve que ir a Brasília ainda nesta semana em que estamos gravando para pedir recurso para chegar. Pode olhar lá no Divulga Cand, que é a plataforma, você vai ver que não chegou recurso para todo mundo ainda para poder pagar santinho, para colocar gente na rua, para encher aqueles espaços em que o candidato vai e aparece 30 pessoas atrás dele, parecendo assim, opa, isso aqui tá cheio maravilhosamente bem, porque tem bandeirinha, tem tudo agitando. E eu acho que muitas das campanhas não sabem mais como fazer isso, porque essa gramática foi mudando ao longo do tempo. Então muita gente se preparou para fazer um outro tipo de campanha, e agora que você vê, bom, a gente vai fazer isso, mas como é exatamente que a gente faz? Onde é que eu contrato isso? E há pessoas que têm movimentos espontâneos, e acho que muito claramente a campanha de Mauro Tramonte desponta como aquela que parece ter essa capacidade, talvez junto com a de Bruno Engler, de trazer esse movimento que não é necessariamente criado, porque a figura de Alexandre Calil já é magnética para um torcedor, para quem lembra dele como prefeito. A de Mauro Tramonte, pelo recall e o conhecimento que tem sido, também é dessa natureza. A de Bruno, pelo seu próprio eleitorado. Mas muitos dos outros me parecem fazer assim, um pouco de cenografia sem saber muito como reagir a um eleitor que também se acostumou a dar de ombros, olhar um pouco, é mais um candidato que está chegando aí, veio aqui apertar a mão, tomar um cafezinho. Pô, que legal, amigo, mas assim, a vida tá seguindo, a gente tá dirigindo Uber aqui, a vida tá passando em frente, eu tô aqui subindo e descendo com mercadoria, e o mundo tá girando e as pessoas talvez não queiram mais exatamente isso. É importante pro candidato? Muito. Mas eu acho que as campanhas perderam um pouco dessa, para usar uma expressão que tem sido mais corrente, perderam um pouco do punch de como fazer campanha nas ruas. Fran, qual é a sua avaliação, estando de Brasília, acompanhando as campanhas, acompanhando a nossa cobertura? Você tem visto candidatos com cara de que, a hora que vai pra rua, vira um negócio grande, diferente? Ou como é que tá a sua avaliação? Pois é, Ibrahim, eu acho que muito quando você estava falando ali, era justamente um pouco do que eu tinha preparado, no sentido de que me parece um pouco apático, né? Eu acho que isso que a Marina citou relacionado às eleições de 2020, né? E tudo em função da pandemia, claro, né? Então esses novos candidatos aí, até que foram eleitos naquela época, estão aprendendo esse novo jeito de fazer política além das redes sociais. Mas acho que, principalmente nesse início, porque a gente também sabe ali que a campanha mesmo se decide ali nos últimos 10 dias, na última semana, que aí as pessoas vão ver em quem que vão votar, esse tipo de coisa, começam a procurar, a se preparar. Então, muitas das estratégias acabam sendo voltadas para essa reta final, mas é inegável que é preciso fazer esse meio de campo antes, né? O que eu vejo é uma falta de empolgação, talvez, assim, é muito bem isso que você falou, é como se fosse ali, a pessoa vai ali,
sai e às vezes ninguém nem sabe quem foi, quem saiu, o que é de proposta ou não, o que foi discutido ou não, quem foi o fulano, é mais um candidato ou coisa do tipo, porque justamente também às vezes falta uma identificação, né, com quem tá ali, enfim, por isso até que candidatos a vereador, né, é muito importante nesse período, justamente para fazer essas campanhas na base, para fazer essas campanhas onde eles não conseguem chegar, mas é justamente o que mostra também que é uma transição natural, né? E a gente viu isso nas últimas eleições nacionais também, de que a coisa ela acaba se desenvolvendo muito na internet, né? Só que quando a gente olha para a internet também, a gente vê que as redes dos candidatos ali não deslancharam muito, não. Ainda tá uma coisa ali meio soft, meio parada. Então muita gente está testando ainda como que vai ser esse tom agora. Então realmente o Vianney é que tem adotado um tom um pouco mais embate, mais agressivo, da mesma forma Gabriel Azevedo, mas o Bruno Engler, como a Marina citou, sendo mais comedido, inclusive é uma surpresa nesse início, né? Ali você vê a esquerda até um pouco meio perdida, embolada, vendo como é que vai fazer. Acredito que quando tiver a presença, talvez, de padrinhos políticos mais fortes nessa campanha de rua, fica um pouco mais animada, porque é inegável que presença de pessoas nacionais dá um plus ali, né? A coisa fica um pouco mais atraente. Mas nesse início, me parece que eles ainda estão descobrindo como é que vai fazer, qual é o caminho mais certo, porque tem que fazer a campanha de rua, né? Mas aí aonde fazer, quem que vai, como é que vai mobilizar? Eu tô vendo, essas perguntas que eu tô fazendo é justamente que eu acho que também estão sendo feitas internamente ali, porque são muitos candidatos, vários defendem coisas muito parecidas, colocam um Fuad ali naturalmente, né, como o cara que vai receber as críticas por ele ser o atual prefeito, mas assim, me falta, digamos que um pouco de identidade, sabe? Antigamente a gente conseguia identificar qual campanha era de quem, o que era de quê, quem que era o cara de tal partido. Hoje não, justamente porque a gente tem mais candidatos também, o que é bom para a democracia, mas também falta essa identidade das pessoas. Então são pessoas que estão tendo que lutar para realmente falar, olha, eu sei do problema de vocês, eu sei o que acontece no bairro tal, não tô aqui só porque agora me é conveniente ou não. Então, a gente vê que nesse início, aí até pegando o que você falou, realmente, Mauro Tramonte nesse início, até o Vianney também, conseguem ter talvez uma identificação maior, justamente para as pessoas já acompanham ali na TV, no rádio e tudo, então acaba que cria uma identificação enquanto os outros estão tendo que correr atrás disso. Agora, a internet acaba sendo esse plano B, que pode virar um plano A, e aí vamos ver também como é que as coisas vão caminhar quando esses padrinhos resolverem entrar na campanha de fato, né? Porque agora também tá tudo meio hoje, tudo meio blasé, né? Eu acho que tem um mantra que eu sigo há muito tempo quando estou olhando para as campanhas, oposição é sempre se apresentar com o eleitor numa perspectiva de indignação. É que é um absurdo que a sua vida seja assim, é um absurdo que a prefeitura faça o que faz ou que deixa de fazer qualquer coisa. Então, assim, é sempre uma ideia de mostrar-se indignado com uma realidade que ele sugere que pode mudar se estiver sentado na cadeira. E o prefeito da cidade é sempre alguém que projeta um futuro mais bonito do que a realidade do que hoje. Olha, se eu construir 4 escolas, no próximo a gente vai deixar 8. Então é sempre olhar, de alguma maneira, para uma mirada de futuro. Uns com o grau de indignação X, outros com a tentativa de mostrar que a realidade não é tão ruim quanto possa ser pintada na boca dos seus adversários. Mas eu acho que todos esses candidatos até agora, e eu estou me fiando muito nos planos de governo que eu li para poder fazer as sabatinas com os nossos participantes aqui, eles têm uma dificuldade em tornar as coisas palpáveis para os eleitores. Eu vou mencionar aqui uma proposta, por exemplo. Alguns dos candidatos disseram, não, nós pretendemos criar algum tipo de remuneração para os idosos, ou um cartão especificamente para pessoas que estão no cadastro único e que já são beneficiados de programas sociais. Mas é assim, como é que o cidadão que se propõe a ler aquilo diz, eu sou parte disso? E quanto custa? Eu vou receber quanto exatamente? É o meu pai que está nessa história? Quem é que está? E eu saí de muitas das entrevistas da Sabatina e posso dizer que em todas elas, com várias perguntas que eu gostaria de ver respondidas com candidatos que estivessem claramente indicando de onde é que sai o dinheiro, para onde vai chegar,
quanto custa e o que vai fazer. Porque há uma quantidade gigantesca de promessas que vão mirando públicos específicos. Então você diz, vou usar um exemplo completamente hipotético, nós vamos aqui melhorar o salário, dobrar o salário de todas as cantineiras de Belo Horizonte. Aí você diz assim, olha só que proposta interessante. Mas vamos lá, quantas são as cantineiras de Belo Horizonte? Estamos falando de que universo de eleitores? Porque se eu sou a cantineira, eu digo, pô, legal, tem um candidato prestando atenção na minha vida, naquilo que eu vou fazer. Mas ainda tem cantineira nas escolas? São quantas? Que realidade é essa que nós estamos falando? Porque usar única e exclusivamente um número ou uma população a ser mirada não diz muito do que você quer fazer para ela e de como você quer alcançar aquele objetivo. O orçamento é o mesmo para todos esses candidatos. Ele não vai mudar. A Prefeitura de Belo Horizonte terá 17,4 bilhões de recurso, com vários nacos do orçamento já previamente destinados. Então tem lá uma margem desse tamanhozinho para a prefeitura fazer coisas para além disso, se não captar recursos federais, se não captar recursos com o governo, ou com empréstimos, ou com outros tipos de parcerias, financiamentos. Mas eu estou sentindo falta muito claramente de gente que tenha a dizer, mas dizer como vai fazer, para que público vai fazer, com qual orçamento dentro daquele papelzinho que todo ano vai parar na Câmara, que se chama Lei de Orçamento Anual. Ou o outro, chama Lei de Diretrizes Orçamentárias, e que lá está descrito para onde o dinheiro vai, onde o dinheiro está previsto para ir. O prefeito que vai assumir vai pegar uma lei aprovada. Ele vai pegar um recurso que está, em boa parte, carimbado. Mas os candidatos não estão fazendo o esforço de olhar para este número e dizer, é daqui que eu estou tirando o meu dinheiro. E aí eu acho que para eles é um problema, porque as coisas se tornam muito pueris. E talvez o eleitor não encontre ressonância neles por causa disso, porque não vem a coisa pragmaticamente parar na frente do eleitor. Mas acho que isso vale para todos, né? Vale para todos, inclusive, né, você tá falando da sabatina, assim, ouvindo as sabatinas, né? Tem candidato que parece que cria. Tem ali claramente uns ali que criam a proposta na hora. Sim. Você vê assim, é como estão reclamando que tá faltando médico, guarda, não sei o que, nós vamos criar não sei o que para manter o fulano lá no cargo dele. Okay. Criou aquilo na cabeça dele naquele momento, assim, porque tem zero informação, né? E criou-se um discurso muito fácil de dizer que nós vamos esperar chegar na prefeitura para ver o que tem, porque a prefeitura não tem transparência. Então fica tudo muito raso, a gente já fala disso muitas vezes, né? É tudo muito raso, né? E as propostas também são muito rasas. É como se, eu vou só escrever um trem nesse papel aqui que ninguém vai ler mesmo, e aí eu vou com as minhas propostas mirabolantes lá na rua, que aí eu chamo a atenção de alguém. Então eu acho que é mais ou menos nessa toada. E eu acho que esse comecinho de campanha tem uma característica diferente das duas últimas, é que tá todo mundo muito embolado. Sim. Né? Então tá todo mundo buscando uma tentativa de se destacar. E muita gente disputando ali, né? Esse grupo disputa o mesmo eleitorado, esse grupo disputa o mesmo eleitorado. Então eu acho que tá todo mundo tentando ali tirar a cabeça para fora, respirar ali e falar, eu aqui sou diferente. Então acho que faz essa diferença. Tem, Marina, umas platitudes que são usadas assim, do tipo, olha, a Prefeitura de Belo Horizonte tem mais de 17 bilhões de orçamento, portanto é uma prefeitura rica. Isso diz absolutamente nada. Porque dizer que a prefeitura tem 17 bilhões de reais, bom, isso é comparativo com o quê? É com São Paulo? Então as coisas são bem diferentes. É com Porto Alegre? Talvez nós estejamos mais próximos. É com a Bahia? Isso não diz muita coisa. Segundo, que você precisa dizer o quanto do orçamento já é carimbado. Já tem que ir um recurso para a saúde, tem que ir um recurso para a educação, tem um repasse especificamente que é assim. Então o prefeito não chega lá com um orçamento aberto. Mas muitas vezes os candidatos fazem parecer que é isso que eles têm. Não, é um absurdo as coisas não estarem funcionando com esse tanto de dinheiro que gira na cidade. É que não gira esse tanto de dinheiro na cidade disponível para se fazer qualquer coisa. É como se estivesse na poupança, né? Porque você tem esse dinheiro aí, você gasta ele como você quiser. Vamos chegar. Eu vou ser prefeito. E esse, Marina, ponto mencionado por você, é um dos que me chama muita atenção. É o famoso não sabemos e a gente vai estudar quando sentar lá. Gente, candidatos neste ano de 2024 que se arvoram e que têm usado este argumento para falar, por exemplo, sobre a situação do transporte coletivo da cidade, estão fazendo um exercício de se apresentar ao eleitor. Não leram jornais, não se prepararam nos últimos 4 anos. Já teve CPI para tratar dos ônibus, o contrato já foi modificado, tem a avaliação do Ministério Público de Contas, tem a avaliação do Tribunal de Contas da União, o Ministério Público já foi acionado. Então há uma gama gigantesca de informações que permitem claramente todos os candidatos terem uma posição sobre o que eles acham das empresas de ônibus e de um subsídio a ser pago a elas ou a não ser pago. O candidato não é obrigado a fazer essa defesa. Mas há uma quantidade de informações que não precisa dizer que a prefeitura, vou chegar lá e a gente vai ver o que vai acontecer. Não. Tem uma clareza
de dados e de informações que permite todos eles terem posições, né? E é legítimo que eles, inclusive, digam: não quero tomar essa decisão agora, eu prefiro tomar quando estiver sentado na cadeira de prefeito, para não criar nenhum tipo de animosidade ou qualquer coisa que o valha com o eleitorado, com o grupo econômico. Isso é absolutamente legítimo. Mas não dá para usar o argumento de que, com a fartura de dados que você tem, de informações hoje públicas, o orçamento, inclusive, é público, passa na Câmara, tem aprovação nas comissões, é sancionado pelo prefeito, pode ter veto, está publicado. Não dá para os candidatos dizerem que não conhecem o orçamento. Se não conhecem, é porque não quiseram conhecer, porque o orçamento está lá, disponível, descrito, claro para todos eles. Ah, mas as prioridades não são as minhas. Ótimo, é por isso que você se candidata para tentar modificar e alocar recursos em outras maneiras, ou modificar a estrutura administrativa, mas não por os argumentos que são muitas vezes colocados hoje em dia. Né? Mas falar que você vai acabar com o contrato de ônibus, eu vou chegar lá, acabar com o contrato, fazer um novo, dá muito certo para aquele recorte da rede social, né? Assim, que eu acho que é mais um componente do quanto a gente hoje é raso. Porque a gente está mais preocupado em fazer aquele cortezinho lá de 1 minuto e dizer: eu vou acabar com isso, vou refazer isso, vou melhorar o trânsito, vou acabar com as empresas de ônibus, do que falar assim: ó, nós precisamos sentar, nós precisamos calcular. Assim, para você fazer essa explicação, não é tão pop quanto você falar: eu vou acabar com as empresas de ônibus que estão roubando seu dinheiro. Aí fica lindo lá no nosso recorte na rede social. Faz muita diferença. Então, atenção, eleitor. Vá para os planos de governo, vá dar uma olhada no orçamento, busque informações para além somente do discurso dos candidatos. Muito do nosso trabalho jornalístico tem a ver com isso, é uma tentativa da gente tornar palpável e tangível coisas que os candidatos dizem, porque elas podem ser compromissos a serem cobrados por você, eleitor. Se o candidato diz que modificará uma atuação X, que dará reajustes assim, ou que fará planos de carreira, ou que encerra aquilo, ou que começa outra coisa, precisa ter um respaldo na realidade. E os candidatos todos são capazes, são políticos, são pessoas que têm alguma relação com a política, têm assessoramento parlamentar, têm assessoramento de campanha, tem gente para fazer os planos de governo. Então eles têm capacidade, certamente, de apresentarem a você um cenário qualificado e de bons números, de boa atuação. Vamos passar agora para discutir o nosso assunto nacional, porque, bom, as eleições municipais acontecem, mas o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, não deixam de se estranhar. Em diversos capítulos, esse com mais capítulos do que o regime de recuperação fiscal, a gente tem visto as discussões entre Congresso e Supremo ficarem calibradas entre momentos de mais calma, em alguns outros momentos em que as coisas mudam de cenário e algo por aí. Bom, o problema é que agora entrou neste jogo um outro componente. É que a sucessão do presidente da Câmara, Arthur Lira, e também a sucessão do Senado de Rodrigo Pacheco, mas a de Lira é tratada com mais lupa, inclusive pelo governo federal, por não ter exatamente um aliado por lá, elas também passaram a entrar na conta e no cálculo político de como lidar com o governo nos próximos anos. E aí, Francine Ferreira, eu quero saber de você, como é que essa sucessão entrou no raio de discussão do governo federal, no raio de discussão no Supremo Tribunal Federal, enquanto estávamos discutindo emendas PIX, outros tipos de emenda, como as de comissão, e de repente Arthur Lira voltou a ser a bola da vez de discussões em Brasília. Sempre, né? Tem um talento, assim, realmente, para polemizar, para justamente ter sempre esses contrapontos, vou chamar dessa forma, com o governo e com o Supremo. A gente está vendo hoje, o tempo está se esgotando por um compromisso que o Lira fez com ele mesmo de indicar quem vai ser o nome que ele vai apoiar para sucedê-lo aí. Não vou falar na presidência da Câmara, né, mas aí na corrida eleitoral pela presidência da Câmara, que acontece só em fevereiro de 2025, mas a coisa que se adiantou bastante, justamente porque o pessoal está querendo deixar tudo mais organizado para chegar, principalmente nesse momento de eleições, né? Então a gente tem o Elmar Nascimento, que é líder do Blocão e foi colocado nessa posição justamente para começar ali a tentar comandar esse grupo que tem mais de 160 parlamentares aí, principalmente partidos do Centrão. E ele está tentando buscar agora apoio de partidos ali mais da esquerda, mais próximos de Lula, como por exemplo do PT. Até o PCdoB e o PV chegaram ali a flertar com o Elmar Nascimento, mas por se tratar de uma federação com o PT, precisa desse amém do PT. Ao mesmo tempo, o Elmar já
conseguiu, pelo menos ao que se fala, apoio de PSB e PDT. Então seriam mais 32 deputados nesse bojo aí de 161. Então é muita gente. Só que, ao mesmo tempo em que tá buscando esse apoio do PT e de partidos de esquerda, o principal desafio para Elmar Nascimento é justamente o governo Lula, porque eles consideram que ele é um cara, digamos que difícil trato no dia a dia e que está muito mais inclinado a cumprir com compromissos feitos com PL, com outros partidos mais ligados à direita, do que justamente aí em cumprir acordos com o governo federal. Inclusive nessa questão das emendas que a gente está vendo a discussão no Supremo, né? Por outro lado, a gente está vendo ali embolado Antônio Brito, que é do PSD, Marcos Pereira, do Republicanos, e também o Isnaldo Bulhões, que é do MDB. Esses aí, eles também estavam tentando buscar esse apoio do Lira e tudo, mas ao mesmo tempo agora já se fala de uma possibilidade dos três se juntarem e escolher um nome único para fazer esse contraponto a Elmar Nascimento. No meio disso tudo, como que tá a Lira? Tem muita gente aí falando, já tá dado como certo que vai ser o Elmar, mas é justamente essa rejeição que o nome de Elmar tem junto ao governo federal é o que preocupa Arthur Lira, porque ele precisa de alguém que, claro, vai cumprir ali com as coisas, mas também não tem um total atrito com o governo federal. E quando a gente olha para a questão das emendas, isso acaba ficando mais palpável e tudo, porque é o seguinte, o Lira quer alguém que realmente vai comandar essas emendas, então não deixar com que o Supremo avance nisso, porque a avaliação é de que já tem uma tabelinha de governo e Supremo para tratar sobre esse ponto, para evitar que os parlamentares façam o que está fazendo hoje e quer mandar emenda sem a gente saber para quem, para quê, qual que só se sabe o valor aí certo e olhe lá. Então é necessário essa transparência, só que isso, só para vocês terem ideia também, lá no Senado também tem uma outra questão, que Davi Alcolumbre, que já é dado como certo, como o próximo presidente do Senado, já falou, olha, esse negócio da emenda desse jeito que vocês estão querendo não funciona para mim não, ou seja, ter regras claras para isso tá causando ainda mais discussão no bojo de tudo isso. E aí, voltando na escolha do Elmar, justamente seria um cara que também teria um enfrentamento maior com o Supremo Tribunal Federal, justamente porque já tem adotado essa postura. Então, o que a gente está vendo nesse momento é justamente o Arthur Lira pesando ali na balança o que vai compensar mais, ter ao lado dele um eterno aliado e tudo, mas que tem essa rejeição mais forte por parte do governo e do Supremo, mas que cumpre com o que é combinado, mas principalmente com o que é combinado com a direita, ou se vai escolher alguém que consegue, digamos que, conversar melhor com todos os lados, que é o caso, por exemplo, de Antônio Brito e de Marcos Pereira. Então, tá muito embolado. Hoje é dia 29, né? Arthur Lira teria ali mais ou menos até o dia 31 que ele falou que ia dizer o que ia fazer ou deixar de fazer. Mas o fato é que o final de tudo isso é que a gente tratando sobre transparência de emendas é como se já está tratando sobre nada, né? O que importa é realmente quem que vai suceder, quem que vai dar menos trabalho, quem que vai conseguir aí cumprir ou não com acordos. Enquanto isso, o governo Lula completamente preocupado, porque se vai uma pessoa como Elmar Nascimento para a presidência da Câmara, a situação do governo lá dentro pode piorar e muito, pelo menos no cenário atual. Agora a gente não sabe como é que podem ter outras negociações aí na frente que vai tornar, digamos que mais favorável, menos antipático ao governo federal. Me parece que o jogo do governo federal nesse momento é tentar criar uma sensação de que Arthur Lira não é tão soberano quanto se mostrou na sua votação para as primeiras eleições para a presidência da Câmara. Porque o governo não tem um nome que me parece fazer qualquer contraposição em termos de tamanho e capacidade de aglutinação, como Arthur Lira conseguiu, em especial por ter orquestrado muito bem, junto à gestão Bolsonaro, o fortalecimento do Congresso Nacional depois das emendas impositivas, mas principalmente com orçamento secreto, emendas PIX e as outras emendas, tornou os congressistas, para usar uma palavra que saiu um pouco de moda, empoderados. E ninguém quer perder poder. Ninguém quer perder as perspectivas que tem de colocar o governo federal de joelhos, como tem sido uma reclamação recorrente do presidente Lula,
na medida em que sabe que isso está diretamente relacionado a ter um presidente alinhado com essa mesma perspectiva de Arthur Lira. Então, para o governo federal, me parece restar muito pouco neste exato momento, e candidaturas são construídas. Hoje, no retrato atual, não me parece haver um nome capaz de fazer esse enfrentamento. Mas você começa comendo pelas beiradas. Você diz, Arthur Lira não tem exatamente tanto poder assim. Esse, inclusive, foi fruto de uma das primeiras reclamações de Lira, quando Alexandre Padilha fez uma menção lá atrás, e Lira o acusou de ser... Não, é ele que está dizendo que eu não tenho tanto apoio assim dentro da Câmara. Na verdade eu tenho, vou mostrar nas votações e coisas dessa natureza. Muito do embate era esse incensamento que estava sendo feito pelo governo aos pouquinhos de, vamos pensar em outras candidaturas. Os republicanos, aqui parte do governo. Será que o Marcos Pereira não quer? É alguém que é um pouco mais tragável para as perspectivas de uma visão de governo Lula aceitável para discutir com a Câmara. Então, hoje, no retrato atual, eu tenho muita dificuldade em enxergar uma capacidade do governo de colocar algum anteparo ao que Arthur Lira representa e o que o seu grupo político tem. Mas acho que, nitidamente, Arthur Lira está num momento de maior fraqueza em relação a outros momentos, porque os atos de 8 de janeiro e as posições que foram mais extremadas desde a eleição de Jair Bolsonaro fizeram também com que o Supremo Tribunal Federal e o governo federal se alinhassem pelo temor de que o Congresso se torne uma força tão gigantesca que precise fazer algum tipo de contenção. Então eu acho que hoje o governo olha de soslaio assim, para o Congresso Nacional, tentando arrumar um espaço, alguma fissura que permita criar um cenário de ter algum nome, se não ao seu lado, pelo menos mais palatável ou menos duro como é Arthur Lira, porque sabe que tem o Supremo Tribunal Federal em determinadas pautas como um aliado de ocasião. Vai discutir emenda PIX, pode ter como aliado. Talvez não tenha para pautas identitárias, porque o Supremo sabe que não pode brigar muito com isso com o Congresso Nacional. Mas hoje eu acho que a situação do governo continua delicadíssima para encontrar alguma saída de governabilidade melhor do que tem hoje. Mas eu acho que são duas coisas que você falou, acho que são muito importantes. Até anotei aqui, primeiro que o governo Lula, acho que ele não quer esse conflito, né? Uhum. Ele não quer o conflito e acho que ele não quer nenhum problema que ele já teve outras vezes, ele não quer apoiar nenhum candidato que ele vai perder, que ele já fez outra vez. O Lula, nessa reunião que ele teve com os líderes, deixou bem claro ele, o pessoal dele, ó, nós não temos candidato, meio que resolvam aí, nós não vamos ter o nosso candidato, não somos contra ninguém, então ele não quer um inimigo ali, e o governo quer também mostrar isso, que o Lira não tem mais esse poder todo. Eu acho que essa questão da emenda veio num timing bem importante para o Lira, né? Porque o Lira precisa manter o poder das emendas, ele precisa manter a fama dele de que ele cumpre acordo, de que ele tratora mesmo. Quando chega uma determinação do Supremo para que, olha, suspendeu a emenda, não vai ter emenda, nós vamos ter que fazer conciliação. Fazer conciliação significa ceder de alguma maneira, apesar de que vai mudar disso para isso de novo. Nós vamos dar uma volta e voltar para onde a gente estava no início. Mas quando você precisa sentar, quando você precisa participar ali daquela reunião de 4 horas, com momentos tensos, mostra talvez que eu preciso ceder um pouco do meu, né? Ceder um pouco, mostrar que eu não tenho tanto poder. Então, esse é um momento muito importante para o Lira. Talvez isso seja um componente na demora dele de anunciar quem que vai ser o sucessor dele, de apoio dele, né? Quem que ele vai apoiar. Por isso que está chegando ali no dia 31 e a gente ainda não tem, né? Chegando no fim do mês, que ele falou que ia anunciar no começo, neste mês ainda, a gente ainda não tem essa resposta. Mas eu queria só fazer um parênteses, assim, claro. Como que essa questão da emenda, né? Que quando você chamou esse assunto, como que o Congresso podia escrever um livro de autoajuda, né? Assim, como fazer do limão uma limonada, como dar a volta por cima. Porque se a gente for olhar um cenário de começo de mês, era de Congresso 2-1 realmente, né? Supremo e governo, suspendendo emenda, só vai voltar se tiver transparência. E depois, como que a gente perdeu o pudor também, o Lira vai lá e desengaveta aquele tanto de proposta contra o Supremo, aí vem uma conciliação e como que vai... E a gente tem o Rodrigo Pacheco agora convocando uma reunião do Congresso para votar as propostas que vão manter o mesmo poder do Congresso sobre as emendas. A gente acabou não discutindo o que era para discutir. Não. A gente não até reduz... saiu da pauta já, isso não vai ser mais não vai ser hoje. Mais, tirou obrigada pela atualização. Ou seja, o componente político está aí plenamente identificado como o uso disso é feito. Né? E como é impressionante, né? Assim, como que a gente estava de um jeito e a gente vai voltar para o mesmo lugar, assim. Como que a gente perde o pudor, como que o que
a gente precisava discutir, a gente acabou não discutindo, que era diminuir o valor dessas emendas, né? Como que é discrepante, assim, é muita diferença entre a gente e os países onde os congressistas podem emendar orçamento, né? Que tem lugar que nem emenda eles podem ter. Então é muito impressionante. Eu não acho que tem que ser como era antes, que o governo usava as emendas para poder chantagear, fazer base, mas do jeito que tá também, eu acho que é um negócio muito estranho, muito esquisito. Tá bem difícil mesmo de encontrar maneiras de governo, em algum momento, não chegarmos a discutir coisas como os Estados Unidos, né? De que diz assim, o Congresso e o governo federal pararam porque não chegou-se a um consenso sobre o que fazer. Acho que a gente está tornando a situação cada vez mais ingovernável, a ponto do governo federal dizer, eu não tenho dinheiro para fazer porque está com o Congresso, e o Congresso dizer, não, mas peraí, tudo que eu fiz tem que o governo fiscalizar, tem que o governo botar dinheiro, tem que fazer isso aqui, e aí as coisas vão parar, porque assim, todo mundo vai apontar o dedo para o outro lado e ninguém vai sair do lugar sobre o que precisa fazer. Estamos chegando aqui ao final da nossa conversa de hoje, mas não sem antes pedir o palpite de vocês para a semana que vem. Ô Francine Ferreira, eu vou começar por Vossa Senhoria, para saber que assunto você imagina que irá pautar o noticiário ou que os nossos ouvintes devam prestar atenção para a semana que virá? Eu acho que Moraes e Elon Musk aí tem o prazo que já está se esgotando, e nisso, além do X, também já bloqueou conta da Starlink. O negócio está ficando, cada hora é um pipipi, um popô, uma coisa. Tá difícil de acompanhar, então vai ter muita coisa ainda relacionada a isso nas próximas semanas, relacionadas a essas decisões de Alexandre de Moraes. Muito bom. Marina Schettini, qual é a sua aposta para a próxima semana? Eu acho que é uma mais óbvia, que é o início das campanhas de TV e rádio, né? Mas acho também, para não falar que eu vim aqui e não falei nada de regime de recuperação fiscal, é que o governo já foi lá, por meio de decreto, criou o teto de gastos, né? Já criou um bafafá ali na Assembleia, de que ele não poderia fazer isso por meio de decreto. Então vamos ver como que vai caminhar isso, se isso vai ficar parado por causa das campanhas, ou se a gente vai ter um embate lá, governo, Assembleia, por causa do teto criado por meio de decreto. Eu vou ficar com a campanha de Belo Horizonte. Eu quero saber se na semana que vem, ou o quanto isso se modificará nos horários eleitorais, no rádio e na TV, e nas campanhas, o tom de direcionamento de críticas a Mauro Tramonte. Porque a gente está tendo uma leva de pesquisas que está indicando uma resiliência do candidato, contrariando algum burburinho político que havia. Então vamos ver se ele não desidrata. Não está indicando nada dessa natureza. E aí imagino que em campanhas curtas, com um cenário que não é o mesmo de outros anos, de 2 meses de campanha, eu quero ver muito das estratégias que vão ser utilizadas para os demais candidatos. No bolo, aquela turma que está na segunda colocação... Que é quem tem tempo de TV e rádio, né? Porque o Tramonte não tem. Quem dispõe disso, como é que lidarão com a figura de Mauro Tramonte, Alexandre Calil e Romeu Zema, Luísa Barreto, acoplados nessa campanha. Quero ver se ele vai virar de alguma maneira vidraça ou se vão deixar como está e vão ficar brigando entre si ali nesse segundo bolo. Fran, muito obrigado por estar conosco nessa semana. Te vejo na semana que vem, assim espero. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Marina Schettini, o mesmo para Vossa Senhoria. Te espero na semana que vem. Até semana que vem, pessoal. E espero você na nossa companhia. Nos siga nas redes sociais, no YouTube, no seu tocador de podcast, no seu tocador de áudio. E a gente volta numa próxima edição de 3 sobre os 3. Tchau, tchau.